Olá, tudo bem? Neste vídeo eu quero falar agora sobre o tema garimpo ilegal. Tal como eu disse já em vídeos anteriores, a questão da segurança, a questão de combate à criminalidade estaria presente praticamente em todos os vídeos, em todas as propostas que vão ser aqui apresentadas. E nesse caso do garimpo ilegal, evidentemente, isto não está de parte. Vamos abordar a questão do garimpo ilegal em duas perspectivas. Na perspectiva da defesa do ambiente, na perspectiva da defesa da segurança das populações indígenas e das populações locais, mas eh, sobretudo com foco num combate efetivo ao crime organizado. O Brasil, com exceção do anterior governo, que achou que o melhor mesmo era passar a boiada e não só não combateu o crime organizado e, no caso especificamente do garimpo ilegal, como até de alguma forma incentivou a prática desse crime, tem feito um combate ao crime organizado, quanto a mim, totalmente equivocado. Porque detectar, por exemplo, uma draga que está a extrair ouro numa região, que está a contaminar o rio, chegar lá e simplesmente destruir essa draga, por si só não resolve o problema. Se resolvesse, já tinha resolvido. E não resolve o problema porquê? Porque se trata de uma atividade altamente lucrativa. Eu estou convencido que o lucro que se pode extrair dessa mineração ilegal, desse garimpo ilegal, é tão grande que, mais do que a perda das balsas, o que mais lhes preocupa é o tempo que vão ter que ficar sem poder voltar a extrair ouro naquele lugar. Porque uma coisa é certa, a história mostra, em algum momento eles voltam. E se eles voltam é porque aquela zona está sendo lucrativa. Então, qual é a minha proposta para inviabilizar esse negócio e, inclusivamente, transformar essa atividade, que hoje é um grave problema, que tem consequências extremamente negativas para as populações locais e que a única coisa que faz é crescer e permitir ao crime organizado ter ainda mais recursos e, inclusivamente, uma fonte de lavagem de dinheiro. É fazer uma abordagem completamente diferente. Como é que seria? Primeiro que tudo, o Estado deveria criar uma empresa estatal ligada à mineração tanto de ouro como pedras preciosas, enfim, de mineração especificamente desse tipo de material. E uma vez detectado um garimpo ilegal, a polícia chega lá, em vez de pura e simplesmente explodir com as balsas, o que deveria fazer é chamar essa empresa para que leve para o local uma equipa de geólogos, por exemplo, faça um levantamento da viabilidade económica da extração de ouro ou de pedras preciosas da atividade que ali estiver a ser desenvolvida e, uma vez usar, inclusive, usar uma balsa que já lá está para fazer isso, e uma vez descoberto, ok, aqui realmente tem uma fonte de mineração altamente rentável, o que é que nós fazemos? Se nós abandonarmos este lugar, em algum momento as pessoas vão voltar a ocupar. Então vamos ocupá-lo permanentemente. A empresa se instalaria naquele local, com o compromisso de, uma vez aquela atividade deixar de ser lucrativa, a empresa deixe a natureza tal qual como estava antes, se não for possível deixar ainda melhor. E, evidentemente, estaria proibida de usar qualquer espécie de contaminante. Então, reparem, de repente uma coisa que, continuando-se a fazer dessa mesma forma,
vai continuar a gerar problemas, vai continuar a poluir o rio, deixa de acontecer. Porque a empresa ocupou aquele espaço, ocupado o crime não tem espaço para ir lá recuperar aquele espaço para continuar a minerar e deixou de haver contaminação daquelas águas. O rio, com o tempo, vai acabar por se ir limpando, porque deixando de haver contaminante, claro que no caso do mercúrio é um metal que infelizmente perdura durante muito tempo na natureza, mas pelo menos se ele deixar de ser usado, pelo menos não agrava o problema. Por outro lado, isso iria gerar uma fonte de receita para o Estado extraordinária, que poderia, por exemplo, ser utilizada para criar um fundo, em vez do Estado usar essa mineradora com o objetivo de ser uma empresa com fins lucrativos, ela poderia pensar mais adiante. Eu vou usar esta empresa com o objetivo de quê? De criar digamos assim, um cofre onde eu vou usar todo esse recurso para, uma vez retirado o montante necessário para fazer face às despesas, porque também não convém que essa atividade seja uma atividade que gere prejuízo para o Estado, todo o excedente que é retirado, o Estado iria então usar como um tesouro, acumular como um tesouro. Para quê? Bom, eu poderia dizer simplesmente para fazer basicamente de uma forma ainda mais economicamente mais vantajosa o que a China já está a fazer. A China tem andado a vender ativos, por exemplo, de dívidas dos Estados Unidos. A China é o maior credor do Estado americano e tem andado a vender esses ativos para comprar ouro. E ela está a fazer isso porquê? Porque em algum momento ela pretende, uma vez que ainda não conseguiu impor o iene, o yuan como moeda internacional, porque a China vê a sua moeda como podendo se transformar numa moeda usada nas trocas comerciais ao nível do que já acontece com o dólar. Se ela passar a ter a sua moeda indexada ao ouro, voltar ao padrão ouro através da sua moeda, isso vai gerar uma credibilidade, vai gerar uma confiança e a moeda vai se tornar de tal forma atrativa que ela pode vir a ter sucesso nisso. Ora, o Brasil pode usar uma estratégia semelhante usando os seus próprios recursos, usando toda essa riqueza que seja extraída, seja através do ouro, seja através de pedras preciosas, para alimentar esse tesouro, para, quem sabe, no futuro, criar uma moeda indexada a essa riqueza, indexada tanto ao ouro que estaria nesse fundo, quanto às pedras preciosas que lá tivesse. Enfim, seria mais uma forma do Estado brasileiro ter uma renda significativa, ter uma moeda forte, uma moeda que, por esse motivo, tal como no caso da moeda chinesa, passaria a ser pelo menos, tão cobiçada como a moeda chinesa, e, portanto, isso iria permitir uma internacionalização. O Brasil ia se tornar, ia contribuir muito para fazer do Brasil uma potência económica significativa a nível global. Mas, independentemente disso, só o facto do problema que isso iria causar para o tráfico. Imagina o crime organizado deixando de poder contar com esse recurso, que é um recurso que eles vêm explorando, têm explorado de uma forma extraordinária. Deixar de ter esse recurso. É um golpe. Repara, no vídeo anterior eu já vos dei um exemplo de como dar um golpe forte nas pretensões do crime organizado. No primeiro vídeo em que eu falo especificamente da segurança, eu lhes dou outro caminho. E agora estou a lhe dar ainda mais outro. Por isso,
é que essa questão da criminalidade, essa questão da segurança, estará presente de alguma forma sempre em todos os vídeos. Estou a falar sobre a mineração do ouro, estou a falar sobre a criação de um fundo, mas também estou a falar sobre o combate ao crime organizado. O crime organizado, como eu já tenho dito, e eu vou insistir nisso ao longo destes vídeos, o cancro que ele representa, o mal que ele causa à sociedade, vai muito para além do prejuízo direto. Ele causa um prejuízo indireto muito grande, porque há atividades que o Brasil tem um potencial enorme para desenvolver e que não consegue que isso seja feito precisamente porque o crime organizado cria um ambiente de insegurança tal que isto torna extremamente difícil que essas atividades se desenvolvam. Então, esta seria mais uma das formas de dar mais uma facada no crime organizado, de fazer com que, mais uma vez, o crime organizado tenha mais uma dificuldade para se desenvolver. Este vídeo é muito curto, baseia-se exclusivamente nisso. A ideia é apenas essa. Em vez de descoberto um garimpo legal, destruir esse garimpo, sair de lá e ficar à espera de voltar lá em algum momento e descobrir que o crime organizado voltou, o garimpo ilegal voltou, criar condições para que, uma vez ocupado o espaço, o garimpo já não tem hipótese de lá voltar. Porque quando o Estado de lá sair, já não vai ser rentável qualquer coisa que ainda lá tenha, já não vai ter rentabilidade, já não vai ter interesse para o crime organizado continuar a explorar. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, deixe o seu comentário, ponha as suas dúvidas, terei muito prazer em responder. Como já tenho dito noutros vídeos, caso o número de questões sejam colocadas justifique, irei gravar vídeos adicionais para dar resposta a essas questões. Se você concorda ou se discorda de alguma coisa que foi dito, diga, dê o seu like se gostou, dê o dislike se não gostou. Tudo isso acaba de alguma forma por contribuir para que esse vídeo chegue a mais gente. Ficam por aqui neste vídeo. Foi um dos vídeos mais curtos até agora. Fiquem bem. Vemo no próximo vídeo.